Irmãos e irmãs, um abençoado dia, uma abençoada quarta-feira. Hoje, 7 de julho, 14ª semana do tempo comum. Que possamos partilhar mais uma vez as palavras do Santo Evangelho. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes o poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelota, e Judas Iscariotes, o que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou esses 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, aqueles que nos acompanham, sabem que o Evangelho de ontem fala da necessidade de buscar pessoas para o trabalho, para o serviço, para evangelizar. Jesus, vendo a necessidade daquelas pessoas, resolveu escolher esses 12 para que fossem nas cidades para evangelizar, para anunciar o Evangelho, anunciar a Boa Nova. Então ele escolhe os 12. Interessante que às vezes nós consideramos assim: eu não sou digno de fazer tal tarefa, eu não sou digno de fazer tal coisa, eu queria fazer isso, eu não sou digno de ser um ministro da Eucaristia, eu não sou digno de participar de alguma coisa. E pode perceber que esse grupo é um grupo muito diferente. Eles não eram pessoas que eram iguais. Eles eram pessoas, cada um de uma cultura, cada um de um costume, cada um de uma situação diferente. Uma situação familiar diferente. Tínhamos cobradores de impostos, tínhamos pescadores, várias pessoas, jovens, velhos, pessoas de todos os tipos. Jesus escolheu aqueles que mais se parecem conosco, as pessoas do dia a dia, as pessoas que servem. E aí ele avisa, né? Vocês têm que ir, mas não vão antes, não vão nos pagãos e nem na cidade dos samaritanos. Eu quero que vocês vão antes nas ovelhas perdidas da casa de Israel. Aqueles que se perderam, aqueles que fizeram parte dessa caminhada, aqueles que já trabalharam, que já seguiam a Deus e estão perdidos hoje. No caminho, anunciai: o reino dos céus está próximo. O que Jesus quis dizer com isso? Que o reino de Deus está próximo de nós, cada dia mais próximo de nós. A cada conversão, a cada pessoa que se aproxima de Deus, a gente aproxima cada vez mais, nós aproximamos cada vez mais do reino dos céus. Então, irmãos e irmãs, que nós possamos, assim como o propósito de ontem, de começar a servir, de começar a buscar um serviço na comunidade, fazer alguma coisa, que nós possamos ir atrás daquelas ovelhas perdidas da casa de Israel. Que nós possamos ir atrás daqueles que há muito serviram, aqueles que estão afastados, aqueles que às vezes estão com medo. E que nós possamos aproximar novamente dessas pessoas para que eles saibam que o Cristo, que os ama tanto, não os abandonou. Que nós tenhamos um dia abençoado, que nós tenhamos uma quarta-feira na presença do Senhor. Que o Senhor nos proteja e nos guarde,
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.